Olá pessoal, vivemos ontem, 11 de setembro de 2025, um dia histórico, um dia para se guardar na história, um momento em que a justiça brasileira, né, enquadrou e condenou, né, uma organização criminosa que visava dar um golpe de Estado no Brasil, desestruturar o Estado democrático de direito. Fato inusitado, é claro, né? Nós, a minha geração, viveu a ditadura militar, nós estivemos nos últimos anos nas ruas, nas lutas, para exatamente se contrapor e lutar contra aquele regime autoritário, né? A geração anterior à minha participou de forma mais efetiva, inclusive sendo presas, condenadas, né? Muitos foram assassinados, torturados, né, diante daquela ditadura cruel, né? Mas, naquele momento, começo dos anos 80, em que a ditadura militar já estava no seu declínio e pela força, pela luta que foi travada durante todo esse tempo, né, e a participação da minha geração naquele momento, essa geração, né, de uma corrente estudantil chamada Viração, que nós espalhamos outdoor aqui em Goiânia, e isso já está também em outros estados, com os dizeres sem anistia. Essa geração, ela não pôde ver aqueles cruéis torturadores, aqueles que participaram da ditadura militar, sendo julgados e condenados, como aconteceram em outros países, no Uruguai e na Argentina principalmente. E aqui segue a dica de um filme, 1985, que retrata exatamente como se deram esses julgamentos e essas condenações na Argentina. O que nós vemos agora, em outro momento, que é de consolidação, de defesa da democracia, em que o judiciário, de forma bastante corajosa e cumprindo o seu papel e o seu objetivo, condena exatamente, pela primeira vez, um ex-presidente, líder dessa organização criminosa, e diversos outros oficiais de alta patente, generais, algo, então, inédito na história do Brasil. Mas, por outro lado, devemos estar atentos. O bolsonarismo é uma espécie de genérico da extrema-direita. A extrema-direita, ela conseguiu se manifestar abertamente, conseguiu se impor, inclusive chegar ao poder, a ter o controle do Estado, porque encontrou exatamente, em um momento crucial de fragilidade política da conjuntura brasileira, um indivíduo que se enquadrava, digamos, em um determinado perfil que caracteriza boa parte da sociedade brasileira. E por esse instrumento, esse indivíduo se tornou, então, uma referência, por uma ação política que ele já vinha travando por muito tempo, uma especialidade dele e de sua família, uma familiocracia, o que eu chamo de uma familiciocracia, pelas relações que esse grupo familiar tem, nos bastidores mais subterrâneos da política brasileira, e do crime também. Esse grupo, ele é uma representação, é uma parte do que é a extrema-direita. A extrema-direita, ela não vai se quedar e se aquietar diante dessas condenações. E é importante salientar que tanto aqui no Brasil, como em outros países, nos Estados Unidos, em outras situações de países que a extrema-direita ascendeu ao poder, isso se deu mediante uma estratégia de caos, de criar o caos na sociedade, de criar uma desestabilização política nesse país, e dessa forma enfraquecer a democracia, destruir os pilares dessa democracia. Esta estratégia, ela permanece, ela não se vai com a prisão do Bolsonaro, muito pelo contrário. A prisão do Bolsonaro vai ser instrumentalizada exatamente para guiar e para conduzir esses extremismos no sentido exatamente de estar a cada momento fomentando, seja no Congresso Nacional e seja em outros momentos da sociedade e da política brasileira. Então nós precisamos estar atentos a isso. Um momento de euforia, em função desse momento histórico, ele não deve nos tirar da razão.
né, e da compreensão que nós só vamos conseguir barrar o avanço da extrema-direita na medida em que nós conseguimos nos organizar e levar mais uma vez, novamente, para as ruas, milhares e milhares de pessoas, não somente militantes, porque esses são muito limitados, pessoas, nós precisamos conscientizar a sociedade de que o risco e o perigo de entrarmos exatamente nessas aventuras que foram criadas ao longo desses anos, foram tentadas ao longo desses anos, e que ela continua em curso, e basta ver o exemplo de como se encontra a situação política dos Estados Unidos, onde não houve punição, e ali aquela situação continua num processo de radicalização que pode levar a uma guerra civil naquele país. Isso não é descartado, né? No país onde a maior parte da população anda armada, por uma questão cultural, histórica, que não cabe aqui nós discernirmos sobre isso, né? Mas essa situação de fragilidade política, ela é uma construção. É claro que, pela própria dialética, as contradições que a política gera, faz também com que haja essas oscilações. Mas ela é construída também. Essas situações de crise, elas são fabricadas para gerar exatamente o caos. E aí eu indico também, aproveito para indicar um livro, chama-se Os Arquitetos do Caos, né, onde os autores analisam exatamente essas estratégias que visam destruir os pilares da democracia. E dessa forma atingir seus objetivos de chegar ao poder e estabelecer governos autoritários. Isso não está fora do radar da extrema-direita, muito pelo contrário. Certo? Então eu quero, nesse momento em que a euforia toma conta dos setores progressistas, de boa parte da sociedade, né, alertar exatamente para a necessidade de fortalecermos a nossa luta. E principalmente porque uma parte considerável da sociedade que já foi construída em suas mentalidades, em suas consciências, né, uma manipulação, no sentido que esses indivíduos que atentaram contra o Estado Democrático do Direito tinham razão, né, e que a ditadura está no judiciário. É uma inversão exatamente dos valores democráticos construídos e dos pilares que sustentam a democracia. Mas muitas pessoas pensam desse jeito. E a nossa tarefa não é fazer política por meio dos memes. É divertido, isso nos anima, nos alegra, nos mobiliza de certa maneira, mas é exatamente na organização política, na organização social, na organização dos sindicatos, das associações de bairros, e seja onde seja possível organizar as pessoas, os trabalhadores, homens e mulheres, que de forma aguerrida defenda, né? E não deixe somente para que a justiça faça isso, defenda nas ruas, defenda em suas escolas, defenda em suas empresas em que trabalham, em seus bairros, o princípio básico de que quem define e quem determina exatamente os rumos desse país é a sociedade brasileira por um caminho de respeito, de democracia, de liberdade e de governos que representem a maioria da população e do povo brasileiro e que tenha sensibilidade de estabelecer políticas de governo que visem exatamente diminuir essa desigualdade gritante que existe nessa sociedade absolutamente desigual, em que uma pequena parcela, 1% dessa sociedade controla mais da metade da riqueza desse país. É por isso, é a favor exatamente desse país, com justiça social e com fim das desigualdades gritantes que existem, que nós devemos nos pautar, que nós devemos nos organizar, que nós devemos lutar. Ressaltando, sempre, mais uma vez, que a extrema-direita não está abatida, né? O seu líder, nesse momento, está preso. Foi-se feito justiça e boa parte daqueles que comandaram, estiveram à frente da tentativa de golpe de Estado, estão presos, né? Mas é bom saber que muitos outros estão aí livres, inclusive atuando de forma a desqualificar a justiça e a tentar desestabilizar o Congresso Nacional. Então, vamos em frente, a luta continua.